diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se mais alto, das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, plural, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora o versículo 4, que vai ser onde eu vou pregar hoje. Pela fé, vai aparecer o primeiro personagem. Pela fé, qual é o nome que aparece aí? Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Somente até aqui. Todos digam amém? Amém. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Curva a sua cabeça agora. Senhor, revela a palavra, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações. Ministra a tua vontade para as nossas vidas. Ainda que minha voz esteja debilitada, o teu espírito não está debilitado. Senhor, não nos deixe ser roubados da ministração de hoje. Que o teu Espírito Santo possa falar em cada coração. Venha nos abençoar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Então vamos lá. Eu preciso ser objetivo, né? Por causa do tempo. A palavra que Deus colocou no meu coração, e você vai me ouvir falar hoje e nos próximos dias que eu for ministrar aqui, é uma palavra que fala dos heróis da fé. Eu acho maravilhoso o texto de aos Hebreus, capítulo 11. Na verdade, toda a epístola de aos Hebreus ela é muito interessante. E eu estava explicando ontem no nosso culto que é difícil entender aos Hebreus. É difícil. Porque aquele que lê aos Hebreus, aquele que começa a ler, para você compreender aos Hebreus, você precisa compreender nada mais, nada menos do que todo o Antigo Testamento. Porque muitas coisas que o autor, que a gente não sabe quem foi, o autor que escreveu aos Hebreus, muita coisa que ele cita lá do Antigo Testamento, se você não conhece ou se você não entende o que ele está dizendo, você não consegue compreender o que ele escreveu naquele momento. Então, por exemplo, quando ele fala acerca do sacerdote, é necessário você compreender o que é sacerdote. E quando nós falamos de sacerdote, lá do Antigo Testamento, era uma outra noção do Novo Testamento. Quando nós falamos, por exemplo, de templo, lá no Antigo Testamento, é uma outra noção do Novo Testamento. Amém, queridos? Amém. Então, para você compreender aos Hebreus, você precisa compreender o Antigo Testamento. Então não é tão simples. Então isso vai demandar tempo, vai demandar atenção nossa. Então quem escreve aos Hebreus foi uma pessoa que tinha conhecimento de todo o Antigo Testamento, desses conceitos que parecem simples, mas ao mesmo tempo eles não são simples. Sacerdote, oferta. Ele vai falar de oferta. E oferta no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Ele fala do templo, que é diferente
do que nós temos na atualidade, do que nós temos no Novo Testamento. Então esse autor, ele teve essa capacidade de fazer o que chamam de ponte do Antigo Testamento para o Novo Testamento, escrevendo aos Hebreus. E quando ele fala para essas pessoas, para que ele está escrevendo? Para os crentes, para aqueles judeus que tinham se convertido a Cristo. Mas esses judeus que tinham se convertido a Cristo, a mensagem que eles estavam recebendo com essa carta não era uma mensagem descolada da realidade deles. Aquela mensagem de aos Hebreus fazia sentido para eles. Não adianta eu pregar para vocês aqui hoje, esses poucos minutos que eu tenho, pregar uma mensagem descolada da realidade de vocês. Não adianta eu pregar uma mensagem que vocês vão ouvir e ela não vai fazer sentido para vocês. Para a mensagem ser eficaz, ela tem que fazer sentido para você. Então ele foi muito preciso, ele foi muito cirúrgico em trazer aquela mensagem para aquele povo que estava recebendo aquela mensagem. E qual que era a situação daquele povo? Daí começa a fazer sentido, porque eles estavam passando por um momento difícil. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu já fiz cultos em presídios, muitas vezes. E não adianta eu pregar dentro de um presídio uma mensagem que não fale com a realidade deles. Eu não posso chegar num presídio, por exemplo, e pregar para eles: olha, Deus vai abrir uma porta de emprego para vocês que estão presos. Não faz sentido. Deus não vai abrir uma porta de emprego para eles na segunda-feira. Deus vai trabalhar na vida deles porque eles estão presos. Quem entendeu, diga amém. Não adianta eu chegar na casa de recuperação na sexta-feira que eu for lá e pregar para eles uma mensagem que não faça sentido para eles. Eles estão em tratamento. Essa pregação de aos Hebreus, o autor estava escrevendo para pessoas que, em primeiro lugar, estavam passando por muita perseguição. E perseguição no sentido de eles não poderiam ser cristãos. Eles eram perseguidos pelo fato de eles acreditarem em Jesus. Amém, queridos? Então, aquela mensagem só fazia sentido para eles porque eles estavam dentro dessa realidade de perseguição. Estavam sendo perseguidos, estavam passando por dificuldades, e essa perseguição que eles estavam passando estava fazendo com que muitos deixassem de servir a Cristo. E a pergunta que eles faziam era: será que vale a pena servir a Cristo? Porque eu vou morrer. Será que vale a pena eu servir a Cristo? Porque olha a dificuldade que eu estou passando. Então eles colocavam isso na balança e muitos estavam desistindo. Então a epístola, essa carta aos Hebreus, era uma carta para pessoas que estavam passando por perseguição e que estavam desistindo da caminhada com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então o autor foi e escreveu essa carta, que é uma exortação. Não é uma carta no sentido: vou contar o que eu estou vivendo, vou mandar para vocês. Não é isso. É uma pregação. Vou pregar para vocês. Hebreus é uma pregação. E ele começa a pregar dizendo: gente, Jesus, ele é maior do que os anjos. Os anjos são espirituais, eles são importantes, mas Jesus é maior do que os anjos. O sacerdócio foi muito importante para Israel, porque através do sacerdote as pessoas falavam com Deus, elas tinham contato com Deus. Só que Jesus agora, ele é maior do que todos os sacerdotes, porque é ele que é o nosso intercessor. Quem entendeu, diga amém. É ele.
Então Jesus é maior do que o templo. O templo era importante porque as pessoas elas precisavam ir no templo buscar a Deus. Só que agora nós buscamos Jesus e Ele é maior do que o templo. As ofertas do Antigo Testamento, elas eram importantes porque através das ofertas nós pagávamos os pecados, através das ofertas nós entregávamos os nossos sacrifícios a Deus. Só que Jesus, Ele é maior do que todas as ofertas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então esse autor começa a explicar isso. E quando ele chega nesse ponto da perseguição, das dificuldades, ele vai dizer que não tem como nós nos relacionarmos com Deus. Coloque para mim no versículo de número 1. Não tem como nós nos relacionarmos com Deus se não for pela fé. E ele toca aqui, no centro da pregação dele, ele fala sobre fé. E quando ele fala sobre fé, ele vai dizer, ele vai trazer o conceito, o significado da palavra fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a primeira coisa que ele fala para aquele povo que estava no momento de perseguição é que eles tinham que aprender a esperar em Deus. Eu não sei qual é o processo que você está passando, eu não sei quais são as adversidades que você tem sido submetido, eu não sei quais são os limites que você tem chego, mas o Senhor, Ele está nessa manhã te dizendo sobre fé. E se você esperar em Deus, se você tiver paciência de aguardar no Senhor, Ele fará o melhor dele na tua vida na hora certa. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Então, quando ele fala sobre fé, a primeira coisa que ele fala, fé é igual a esperar. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Espere no agir de Deus. Fala para quem está ao seu lado. Espere no agir de Deus. Fala assim para essa pessoa: espere com paciência em Deus. Pastor, a minha luta é na minha casa. Espere com paciência em Deus. Pastor, a minha luta é financeira, porque hoje as portas elas estão fechadas na minha vida. Espere com paciência em Deus. Pastor, eu estou orando por pessoas que não se convertem, por pessoas que estão cada vez mais duras. Espere com paciência no Senhor, porque é Ele que vai agir, é Ele que vai tocar, é Ele que vai transformar essa realidade. Espere em Deus e o melhor dele chegará na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então ele fala sobre as coisas que se esperam, e a segunda parte ele fala a prova das coisas que não se veem. Então o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que tem muita coisa que nós não vamos ver, que nós seremos provados nesse sentido. Eu não vou ver. E é difícil quando você está aguardando por algo que você não está vendo. É difícil. Eu acho tão interessante quando você pede um carro por aplicativo. Às vezes eu preciso pedir. E é tão legal que quando você pede, quando o carro começa a se deslocar, o carrinho começa a vir no mapinha, né? É assim, queridos, vocês que usam também. Começa a vir, você começa a ver onde ele está chegando. E daqui a pouco você fala, está chegando, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Daqui a pouco ele chega. E aquilo ali, eu acho que é interessante, porque você está vendo ele chegando. Quem entendeu, diga amém. Então imagina você pede, você vai lá e pede, e a tela fica assim escura. E você não sabe se a pessoa aceitou o pedido, você não sabe se cancelou a corrida, você não sabe se está chegando, você não sabe quanto tempo vai chegar, mas está tudo escuro. E aí? Como que faz então? Não faz? Porque a gente tem que ver quanto tempo vai chegar, e se vai chegar. Mas a fé, ela é totalmente contrário disso. O autor aos Hebreus estava dizendo que nós vamos ter que esperar. E outra, nós teremos que fazer o exercício de acreditar naquilo que nós não estamos vendo. E é um processo difícil. Amanhã uma porta vai ser aberta. Quem crê, diga amém. Mas eu não estou vendo a porta, mas eu creio.
provisão. Mas de onde? Não sei. Mas a provisão vai chegar. Eu não estou vendo. Eu estou orando por uma pessoa, pela conversão de uma pessoa, e eu não estou vendo a pessoa melhorar, eu não estou vendo a pessoa se quebrantando, mas eu creio que Deus está fazendo a obra, ainda que eu não esteja vendo. Então, para nós não desanimarmos, primeiro, vamos ter que esperar. Em segundo lugar, nós teremos que ter a fé suficiente de acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Vida com Deus é isso. Você está vendo Deus aqui dentro, queridos? Nós não estamos vendo. Quem concorda, diga amém. Só que eu creio que Deus está aqui. Eu creio que tem um anjo de Deus aí do teu lado. Eu creio que você está aqui e sabe o que está acontecendo. Deus está agindo lá na tua casa. Eu creio que você está aqui agora, por exemplo, e Deus está lá com o seu filho. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio que nós estamos aqui e que amanhã, segunda-feira, Deus já está lá fazendo o melhor para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode exaltar a Deus por isso, aleluia. Aleluias. Ele começa a falar isso, e não existe nada mais didático do que o exemplo. Então ele conta isso para a gente, para aquele povo que estava recebendo esta carta, e ele fala assim: eu vou dar alguns exemplos para vocês, de pessoas que tiveram muita fé em Deus. E essas pessoas que eu vou pregar nesses próximos dias, começando hoje, porque hoje eu vou falar lá no versículo 4, pode pôr no 4 para mim, hoje eu vou falar de Abel. Ele fala assim: essas pessoas aqui, elas não são perfeitas, elas não foram perfeitas, porque é muita ilusão você achar que pelo fato de você acreditar em Deus, você vai se tornar perfeito. Todos nós temos falhas. O pastor tem as falhas, você tem as suas falhas. Concorda, irmãos? Quem concorda, diga amém. Ele fala assim: eu vou falar para vocês de homens, e para não falar que eu sou machista, eu vou falar também de mulheres que foram pessoas que foram honradas por Deus, porque na hora dos seus apertos, das suas perseguições, na hora dos seus desafios, elas esperaram e elas estavam vendo aquilo que ninguém estava vendo. Ele vai trazer uma ordem, uma série de nomes, e o primeiro nome que ele cita é o nome de Abel. Pergunte para o seu irmão do lado: você já ouviu falar de Abel? Deus palmeirense, eu já ouvi falar, mas não é isso não. E eu oro para ele ir embora do Palmeiras, né? Quanto antes. Não é esse Abel. Esse Abel que a Bíblia está citando é lá de Gênesis, capítulo